Marujos queridos, recebemos aqui hoje o professor Jack Sparrow, também conhecido como Rodrigo Almeida, professor de inglês, para bater um papo sobre as dificuldades que a galera tem para deslanchar o inglês, principalmente quando a gente trabalha com comércio exterior, né, com Porto, a gente precisa do inglês, mas como destravar? Então você vai aprender com histórias incríveis, inclusive um perrengue que ele passou na sala de aula que você nem imagina no primeiro dia de aula, né, que marcou a vida dele para sempre, curiosidades com relação à inteligência artificial, usa ou não usa no inglês? Será que é bom ou não é? Você vai ter que assistir para descobrir. E uma polêmica que essa vai dar o que falar. Assistir desenho animado é bom ou não é para aprender inglês? Você vai ter que assistir para descobrir. Fala, Marujo! Muito bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido podcast, Trabalhos Iniciados. Quero agradecer você que nos segue já há muito tempo. Um abraço especial para a galera que está aí nos ajudando a engajar nossos últimos vídeos. Fizemos um vídeo sobre âncora que foi um sucesso e tem outro vídeo já no ar complementando o vídeo de âncora, porque a galera comentou, alguns elogiando, mas alguns comentaram falando: nossa, eu queria mais detalhes, foi muito fraco. Então tome outro vídeo de âncora aí, tá bom? Acompanhe todos os nossos vídeos e continue engajando. Quanto mais você comenta, mais nos ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, combinado? Quero agradecer também, sabe quem? Nossos queridos patrocinadores, é claro. T2S, software para o setor portuário, há mais de 20 anos desenvolvendo software com automação, monitoramento de containers em terminais portuários. Data Recintos, que também é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal e ajuda os terminais a migrar informações de monitoramento de carga para a Receita Federal, para não ser desalfandegado. E a nossa querida Logcomex, inteligência de dados e Big Data e inteligência artificial para comércio exterior. Se você precisa de estratégias para mercado, conte com a Logcomex, ok? Marujos queridos, o tema de hoje, olha, eu acho que vai ser sucesso esse vídeo, viu? Tomara, se prepara, tomara. Jack, se prepara. Porque é um assunto que muita gente morre de medo. É tipo calcanhar de Aquiles. É aquilo que fala, eu preciso corrigir isso, preciso melhorar isso. Que é o inglês, para quem quer trabalhar com área portuária, para quem quer trabalhar com comércio exterior. Então, recebemos aqui a indicação da maravilhosa Fernanda Morillo, inclusive, obrigada, viu, Fer? Beijo para você. De um professor de inglês que atua com muita gente que trabalha com comércio exterior, né? Posso falar o nickname ou o nome oficial? O que você prefere? Qualquer um dos dois, sabe? Qualquer um dos dois. Olha, a galera conhece ele como Jack, porque como você pode perceber, ele lembra um personagem chamado Jack. Versão da Shopee, né? Jack Sparrow da Shopee? Não. Jack Sparrow brasileiro. Brasileiro. Mas, na verdade, é Rodrigo Almeida. Certo? Isso, perfeito. Rodrigo, muito obrigada. Bem-vindo a bordo. Eu que agradeço o convite e bora lá, né? E bora lá. Rodrigo, eu queria pedir para você começar falando para a galera que não te conhece, quem é o Rodrigo, como que o Rodrigo começou, sempre quis trabalhar com inglês, se formou e já começou a dar aula, ou você já teve outros trampos na vida, como é que foi parar nessa área? Assim, a minha vida ela foi formada por acidentes, como a maioria da vida de todo mundo, né? Então, assim, nunca foi um grande objetivo e até a aquisição da língua em si, ela aconteceu por acidente. Eu faço parte dessa geração que pegou toda aquela transição do analógico pro digital. Sim. Então eu tive muito do brincar na rua, tive muito de galera, pega, esconde e um pouco de videogame também. Sei. Eu tive muito tempo atrás lá, começou com o Super Nintendo. Então, beleza, eu jogava um Mario, jogava alguma coisa, só que eu comecei a jogar jogos um pouco mais complexos. Quando chegou nessa etapa, eu não conseguia progredir nos jogos. Porque você precisava entender da história, saber o que estava acontecendo, pra onde ia, onde não. Sim. E meu irmão... E todos os jogos eram em inglês? Então. Eram. Não tinha essa localização toda que tem hoje em dia. Sim. E o meu irmão mais velho, ele tinha um dicionáriozinho lá, português e inglês. E aí me veio a ideia. Falei, bom, deixa eu começar a anotar os textos aqui e depois eu vou tentar começar a traduzir. Nossa, pelo dicionário. Como aí faziam os incas e astecas. Palavra por palavra, ali foi horrível, mas eu consegui finalizar meu joguinho, né? Caraca. E aí eu comecei a adquirir um pouco de vocabulário. Mais pra frente um pouco, eu comecei a me interessar muito por um card game, o Magic the Gathering. E muitas cartas vinham em inglês. Com os meus amigos lá que a gente trocava, conversava, jogava, e aí eu comecei a pegar alguns vocabulários recorrentes. Sei. E esse jogo ele é muito denso em regras. Então, o que as cartas fazem, o que acontece ali, você tem muita interpretação de texto. Isso começou a me puxar um pouco mais pra esse lado. Sei. Um pouquinho mais velho ali, já com uns 11, 12 anos, eu comecei a gostar muito de música. Muito. Eu ouvia muita coisa de tudo quanto é gênero, tudo quanto é... Eu ouvia e eu decorava a letra. Eu não tinha a menor ideia do que eu tava falando. Era só uma palavra ou outra ali, mas eu fazia muito... Modo papagaio. Provavelmente cantava tudo errado. Sim. Só que isso começou a me trazer pronúncia.
Porque conforme você vai pegando ali o tom das coisas, você vai percebendo algumas nuances e tal. E o que foi muito engraçado, porque quando eu fiquei um pouco mais velho, eu tinha um repertório inteiro de um monte de letras de música que eu passei a entender a letra, porque eu tinha o vocabulário. Nossa, e a hora que acontece uma coisa com a outra é puf, não é? Total, assim, completamente louco. Sensacional. E aí eu acabei indo trabalhar na área de novo por acidente. Eu trabalhava no camelô, aqui na cidade vizinha, né? E é uma rotina, assim, não muito legal. não era divertido, não era gostoso, não era nada. E a minha namorada na época, ela falou, por que você não dá aula de inglês? Eu falei, pô, não tenho formação nenhuma, não conheço nada. Ela falou, tenta, distribui uns currículos, de repente. Isso sem tu ter feito um curso... Sem nada. Foi na cara e na coragem. Uau! E aí eu saí distribuindo currículo e aí eu passei em uma entrevista. E eles me chamaram, aí eu não vou falar o nome da escola aqui e tal, mas foi um treinamento um pouquinho pesado, porque eu fiquei 3 meses lá lecionando praticamente de graça. Só que eu não acho que foi ruim. É que hoje em dia isso seria muito mal visto, não tem como. Mas não foi ruim, porque eu tive contato com muitos tipos de professores, muitos tipos de aula, muitos tipos de aluno. Então eu deveria chegar lá às 6 horas da tarde e ficar até 10 da noite, eu chegava lá às 10 horas da manhã. E ficava até fechar, porque eu queria assistir todas as aulas, eu não sabia o que eu tava fazendo. Nossa! E aí eu, passando por esse treinamento todo, e aí, beleza, entrei e comecei a dar aula. Então, assim, todo o processo, ele foi meio que por acidente. Eu não planejava a coisa. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui adicionando mais truques, né? Fui aprendendo a falar melhor, a explicar coisas, a entender. Porque, assim, fui descobrir depois de adulto que eu sou disléxico. E aí começou a fazer muito sentido os tipos de dificuldades que eu tinha. Só que essas dificuldades, elas, na verdade, me facilitam muito a entender o que tá rolando no aluno. Pode crer. Eu sei onde é que tá falhando, eu sei onde é que tá o gargalo, então fica mais fácil para cara, faz assim, assado. Isso aqui fica muito mais fácil. Cara. Então, assim, e acabou legal. Que hoje tô aí. Né? Esse foi o acidente. Há quantos anos, mais ou menos? Né? Já faz um pouco mais de 15 anos já que eu tô na área. Eu tô com 36 agora. Faz 16 anos. Olha, já aumentou um pouquinho, carreira. Caramba, que legal, já. Sensacional. Então começou com interesse por jogos, depois por música. Sensacional. E tem algum momento assim, porque até então você não fez um curso tipo de inglês como aluno, um curso inteiro desses de 5 anos, 8 anos. Exato. Você aprendeu meio que se dedicando sozinho na raça, autodidata, e aí quando conseguiu já estava dando aula, né? Sensacional. O primeiro contato que eu tive com alguém de fora, que eu me senti seguro, falei, nossa, eu consegui ter uma conversa, eu consegui... A minha mãe teve um namorado búlgaro e ela recebeu um amigo desse búlgaro e esse cara só falava inglês, espanhol e o búlgaro mesmo, a língua deles. Sim. E eu me comunicava com esse cara muito fácil, ele com sotaque carregadaço e era muito fácil para entender. Olha que porque legal. Nessa época a gente eu tava com 17 anos, já tinha alguma coisa de banda larga já e eu consumia muito conteúdo de tudo quanto é coisa. Sim. Então eu tava exposto a muitos tipos de sotaques diferentes. Sensacional. Então, e aí ele falou, pô, é muito fácil de te entender, parece que eu tô conversando com gente de fora mesmo. Eu imagino que ele tenha falado só para fazer uma média, né? Mas eu falei assim, pô, pelo menos o cara me entende. Exato. Né? Esse foi o primeiro momento que eu tive assim, pô, beleza, eu sei falar, consigo me comunicar. Sensacional. Pode... Olha, eu acho que isso já desmistifica o medo de muita gente aí que fala que pra você aprender inglês você tem que ter X anos numa escola Y, ou você tem que ficar 6 meses num outro país, não sei o quê. Assim, não que não seja bom. É bom, né? Mas não é impeditivo. Não, nem um pouco, nem um pouco. É que tudo depende da exposição, né? Que nem a gente estava falando antes. O falar, ele não é uma atividade natural nossa, é uma atividade decorada e imposta. Explica pra galera que isso é uma coisa que acho que vai dar uma paz no coração de muita gente. Porque muita gente fala assim, eu entendo tudo, mas na hora de falar, né? Então, acalma o coração da galera. Então, pra surpresa de todo mundo, gente, falar não é uma habilidade natural nossa. Caso fosse, a gente nascia falando uma língua. Não é o que acontece. Né? Então a gente passa ali 1 ano, 2, ouvindo e a gente começa a repetir o tanto que a gente ouve. Então você precisa só da exposição.
Então, quando você começa a se expor ali a outra língua, seja ela qual for, tá? Não tô falando só de inglês, é qualquer língua que você precisar estudar mesmo, começa a se expor. Uma hora você vai começar a entender algumas coisas. Não Entra tem por osmose. Entra por osmose. Que nem entrou o português pra gente. Sim, Foi exatamente sim, assim. gente, com um ano sem abrir a boca, né? Só chorava pra pedir comida e etc. Era só papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Um dia a gente falou dada e todo mundo chorou, abraçou, foi lindo. Exatamente. Água, né? Quando fala água. Água, né? nem sai água de Papai, exatamente. Começa a falar o nome das frutas, né? Aquilo que tá no universo do bebê, né? Exato. Então é exatamente isso, é imersão. Quanto imersão. mais você estiver imerso no idioma, acho que isso que deu tração no teu aprendizado, né? Você estava imerso em jogos, então teve o vocabulário dos jogos, depois foi música, e aquilo que você falou, de tudo um pouco, né? Quanto mais experiências diferenciadas, melhor para aprendizado. É que E assim, para criatividade também, eu acho. ajuda, só que é muito engraçado, né? Porque conforme a gente fica mais velho, a gente vai ficando adulto, a gente acha que a nossa cabeça é um pouco mais analítica e funciona melhor para algumas coisas. Só que ao mesmo tempo também engessa. E a gente fica um pouco cego para as outras coisas. Porque assim, o bebê ele não tá se perguntando por que este som está sendo falado assim e não de outro jeito. E o adulto se pergunta, porque ele não tá acostumado com aquilo. Então, a parte que a gente tem que tomar cuidado conforme a gente já tem uma cabeça um pouco mais formada, se permita ser um pouco mais tonto. Que legal. Tá? Adorei. Não Essa precisa. é uma dica muito sábia. Permita-se ser um pouco mais tonto. Porque não fica questionando muito. Eu tinha uma professora de inglês que ela falava isso, que eu ficava, mas por que tá escrito I e eu tenho que falar ai? Aí ela, aceita. Tipo, aí ela até fazia um gesto, ela fazia assim, ó. Deus quis. Deus tipo quis. assim, mano, não questiona, só vai, se joga, né? Porque Mas ajuda, né? é isso. Ajuda. Porque tem um monte de detalhes da pronúncia, seja de qualquer língua, de novo, né? Seja do inglês, você tá estudando do espanhol, talvez alguém tá estudando mandarim, alemão, nananana. Tem detalhes e nuances que você não vai perceber, a não ser que ou alguém te aponte, ou você tem um ouvido muito sensível. Sim. São aqueles detalhezinhos assim que... Ele tá ali o tempo todo, tá esfregando na tua cara. Só que você não quer ver, você não tá pronto, você não tá treinado a ver aquilo. Sim. E aí ou alguém te aponta ou você tá bem sensível àquilo. Tem diversos exemplos disso, né? A gente pode até... Tipo... A gente pode o falar TH? até... Não. O TH, ele é um detalhe importante. Ele é um detalhe curioso, porque ele é um fonema que a gente não tem em português. Exatamente. A não ser que você seja aquele cantor de pagode com a língua presa do sorria que eu estou te filmando. Ou raça negra. Total. E aí, beleza, rola. Porque é exatamente isso. A língua no meio do dente morde a sopra. Então você fica ali meio sem linguinha presa. Você fica treinando isso até você começar a soltar. This, that, with, without, thank you, throughout. E aí você vai. E às vezes sai um S, às vezes sai um cuspe junto. Porque ele tem algumas formas de pronunciar, né? Sim. Mas tem diversos exemplos disso, que nem todo mundo... todo mundo, é muita gente, né? Mas geralmente falam pra gente que assim, a gente coloca, sei lá, você tá no cursinho lá de inglês, aí falam this is Maria. E esse this is, ele nunca vai ser falado assim, porque esse I não tem som de I. Ele é meio this is, não é this is. E nunca ninguém falou isso pra gente. Só que as nossas professorinhas desde lá da escolinha nunca corrigiram. Até porque provavelmente nunca aprenderam. Então a gente tem um pouco disso aqui também. Então ou você tem um ouvido muito sensível ou alguém que foi bem instruído e te apontou aquilo. Sei. Graças a Deus eu caí no caso de ouvido sensível. De tanto ouvir eu comecei a reparar alguns detalhes. Não é this, é This. Vocês são meio enjoado. Que vai ser a diferença lá entre um chip, chip. Nossa, a ovelha e o navio. Você vai, né? A praia é outra coisa, e assim vai, e assim vai. Sim, filho da praia, né? É o filho da praia. Então, esses detalhes, assim, que você vai... Cara, esse é só um. Sim. Tem diversos que a gente vai pegando. E aí tudo vem através de exposição, né? Não tem Perfeito. Você já deu uma esbarrada num assunto que uma pessoa trouxe na caixinha de perguntas que a gente abriu ontem. Mas antes da gente chegar nessa caixinha, eu queria perguntar se teve algum momento na sua carreira, principalmente quando você, do nada, entre aspas, se tornou professor, né? Tipo, o que foi mais desafiador? Tipo, ensinar uma língua pra alguém ou lidar com, sei lá, que idade você pegou? Você teve algum choque? Você trabalhou com muitas idades diferentes? Porque hoje você trabalha mais com adultos profissionais, né? Isso. Mas como que foi? O que te marcou na tua carreira de professor desde o início? A primeira aula. A primeira aula? Nossa, eu também tenho lembrança da minha primeira aula. O que aconteceu? Tudo que eu queria fazer era sair correndo por aquela porta. Só que assim... É uma coisa tão louca, porque a situação toda se faz a necessidade, né?
Porque o que acontece? Eu trabalhava lá no camelô e era uma rotina muito ruim, eu queria sair daquilo. Sim. Então apareceu essa Vendia o oportunidade. quê no camelô? Só curiosidade aleatória. Tudo quanto é tipo de eletrônico que você... Naquela época era muito famoso o E71. Era um MP11, MP não sei o quê. Sei. Cabia 4 chips, era um negocinho desse tamanho. Dava problema que só, cara. Eu já abri o box com gente tacando aquilo na minha porta porque tava dando problema. Eu falei, meu Deus, que sábado gostoso. Nossa, que beleza. Obrigado, Senhor, por esse trabalho maravilhoso. Horrível. E, enfim, eu queria sair daquilo. Então, quando apareceu essa oportunidade de dar aula, Tu agarrou? eu agarrei porque, assim, seria meio período. Eu ia trabalhar das 6 da tarde às 10 da noite. Aos sábados era 8 horas, tudo bem. Mas durante a semana era das 6 da tarde às 10 da noite. E eu ia ganhar 4 vezes mais, caso eu passasse. Caramba. Falei, meu amigo, É isso que eu preciso. preciso ir muito. Então, assim, eu nervosíssimo, preparei aquela aula diversas vezes. Era para falar sobre present continuous e eu nervoso. E eu odeio ser assistido, avaliado. E eu sempre fiquei nervoso com isso. E só tava lá o meu coordenador aqui, assim, ao lado lá. E eu, meu Deus do céu, vamos lá. E era um aluno ou era uma turminha já? 8 pessoas. 8 já? 8 pessoas. Eita. E eu aqui, né, tremendo só. E começou a aula e uma senhora ali, assim que eu comecei a falar... Porque lá a gente tinha que falar o tempo todo em inglês com o aluno, o tempo todo. Tem todo um processo. O aluno passa por uma preparação antes de pisar em sala de aula. Ou deveria ter uma preparação, né? Normal, a gente sabe como é que é. Sim. E aí você começa a ter aula. A partir do momento que eu comecei a falar, ela começou a reclamar. Porque nessa porcaria eu não entendo nada que vocês só ficam falando inglês, não me preparando pra isso. Que... E eu nervoso. E era uma senhora, mas a turma toda era de senhores? Não. Tinha idades diversas ali, mas eu acho que o mais novo devia ter 20 e poucos. Sei. Uma idade próxima à minha época. E ela falando, e eu, no meio do meu nervosismo, a única coisa que eu consegui fazer foi dar atenção a ela. Eu falei, cara, desculpa, eu entendo a sua frustração, mas foi explicado, né, que as aulas elas seriam conduzidas em inglês. Eu não sei qual a dificuldade que você tá passando agora. Você falou em português. Em português, eu tive que parar o que você tá passando agora, mas você consegue esperar só a gente terminar essa aula? Você pode, por favor, espera ali, a gente toma um café, depois eu sento, ou fica aqui e assiste a aula, se acalma um pouco. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntando, mas eu só preciso que a senhora espere eu terminar a aula com todo mundo primeiro, e depois eu posso até chamar o coordenador e a gente vê qual é o seu caso, o que tá acontecendo, qual é a dúvida que tá acontecendo, pra melhor te atender. E aí ela foi acalmando. E aí, daquele ponto em diante, minha aula foi uma droga, assim, esse foi o ponto alto, isso foi a única coisa boa que eu fiz. Você conquistou o coração da senhorinha. Nossa, não foi só isso, porque ela foi acalmando, aí ela ficou tranquila, ela saiu pra tomar um café e tal, e eu ganhei muitos pontos ali com o meu próprio coordenador, porque ele tava ali, eu podia ter saído correndo pra ele e falar, pelo amor de Deus, resolve esse negócio aqui pra mim. Esse meu é teu, né? Ela nem sabia que era ele ali. Olha. Em momento nenhum. Então, assim, e o resto da aula foi horrível. Me perdi inteiro na explicação. Teve uma hora que eu virei pro meu coordenador, eu morrendo de dúvida, nervoso. Hey, you are. Aí ele, you are, man. Thanks. Horrível. Aquela bugada básica. Nossa, foi horrível. Mas essa foi a que mais me marcou. Eu não esqueço a sensação. Porque, assim, na hora que deu o start, eu só queria sair correndo pela porta. E a partir do momento que ela começou a reclamar... eu falei, Nossa, Deus, a gente já tá fragilizada. Chega uma dessa, né? Nossa. Eu lembro da minha... Você falou da primeira aula. A minha também me marcou muito. Porque eu lembro até o nome e sobrenome do aluno. Primeiro dia de aula, eu cheguei um pouquinho antes pra colocar o data show, me familiarizar com essas coisas, né, e tal. E aí eu tava ali naquele momento, tipo, respira, tipo, 15 minutos antes de começar a aula. Falei, meu Deus, preciso passar segurança, preciso passar confiança. Toda social, toda bonitinha, toda arrumadinha, pronto com a aula, ensaiada 500 vezes, né? Aí chegou um aluno antes do horário, a aula começava às 7 e era, sei lá, 10 para 7, ele bateu na porta. Aí eu fiquei... Manda ele voltar a esperar lá fora e já cria uma antipatia logo de cara ou deixa o bichinho entrar, né? Aí resolvi deixar ele entrar, ele sentou bem no meio, aí ele me olhou assim, tipo, sabe, quando dá aquela olhada de régua de baixo a cima. Aí assim, ele, você já deu aula alguma vez na vida? Mano, foi a primeira frase que eu ouvi em sala de aula. Tipo, caraca, tava escrito na minha testa, assim, você já deu aula alguma vez, né? Eu nunca dei aula, tava escrito na minha testa. Pivete. Tipo, cheguei agora, sou calouro, né? Sim. Nossa, e assim, falei, mano, e agora? O que é que eu respondo? E aí, são momentos que a gente nunca esquece, né? E aí eu falei, olha, nunca dei aula pra pessoas... Como é que foi que eu falei?
para profissionais da sua área, uma coisa... Não, da sua área não, para profissionais da sua idade. Eu tô acostumada a trabalhar com gente mais jovem. Porque eu lembrei que no escritório eu ensinava algumas coisas do trampo para quem trabalhava comigo, querendo ou não, estava ensinando, né? Mas eu lembrei que eu dei aula de reforço para crianças quando eu tava na 7ª série, dando aula para quem tava na 6ª, na 5ª, sei lá, colegas da rua que eu morava. Minha avó falou, eu comecei a dar aula na cozinha. Então, tipo assim, sabe? Você fala, nunca deu aula? Não, já dei aula de reforço para um aluno na cozinha da minha avó e ensinava meus colegas de trampo, mas esses details ele não precisava saber. Não, muitos anos de carreira já. Não dei aula, não tô acostumada a dar aula para, né, pessoas assim da sua idade, mas tô acostumada, não sei o quê. Aí comecei, você trabalha com o quê mesmo? Aí fui puxando perguntas, aí fui trazendo ele pro meu lado, viramos amigos e deu tudo certo. É mais ou menos isso, né? Tipo assim, deu a atenção que a pessoa queria, deixou ela se sentir um pouco mais confortável. Sim. Isso, porque você poderia falar, são as regras da instituição, você não tá feliz, vai lá pra fora, né? Tipo, você poderia ter metido essa e seguido sua aula, porque tinha outro 7 ali esperando sua aula, mas você deu aquela atenção e a pessoa se sentiu acolhida, né? E isso acaba sendo diferencial em tudo. Ainda mais hoje em dia que tá todo mundo carente demais de qualquer tipo de atenção. Atenção humana. Exato. Ninguém tá acostumado mais a... Cara, eu tô te ouvindo, de verdade. Fala. Sim. Eu não tô aqui, né? Eu tô aqui, tô te ouvindo, tô olhando no teu olho, cara. Sim. Fala pra mim o que tá acontecendo. O pessoal não tá mais acostumado com isso, porque ninguém tá mais fazendo isso. Sim. Então, até puxando um pouco desse gancho, hoje em dia, da forma que eu trabalho, isso acaba sendo um gigantesco diferencial. Porque como eu trabalho de 1 para 1, por mais que eu esteja online, cara, eu sei o nome do meu aluno, da sua esposa, ou marido, ou dos filhos, o nome dos pets, porque eu puxo isso. Sim. O inglês, ele precisa ser secundário quando o cara tá fazendo aula, porque ele tem que ficar confortável no que ele tá falando. Sim. Precisa. E aí isso facilita, porque assim, uma vez que você tá ali no conforto de estou falando sobre coisas que eu conheço, por mais que não tenha vocabulário, Sim. a aula tá lá pra isso. A gente puxa pra, né, aquele momento, aquela coisa, o que tá acontecendo. E aí pode ser literalmente sobre qualquer coisa. É algum problema que você tá passando, sei lá, o Pedrinho tá na escola aprontando um monte, não sei o que fazer. É mesmo? O que o Pedrinho tá fazendo? Como é que... vem e traz. E isso começa a puxar vocabulário. Porque ele tá fazendo isso, isso, assim, assado. Legal. Aí já deixa anotado ali bonitinho. Vamos explorar aqui. Vocabulário de escola. Vem todo... Puxa. Isso que puxa. Legal. Isso puxa. E acaba deixando a pessoa interessada e até assim... Naturalmente é review constante. Verdade. Porque o fulaninho não vai parar de aprontar tão cedo. Na próxima aula vai ter uma continuação do episódio, né? Aquele pepino gigantesco no trampo, ele não vai ser resolvido da noite pro dia. Sim. Então vai. Então você traz ali para uma realidade constante. E isso ajuda a fixar o vocabulário. Então você acaba ficando na cabeça dos teus alunos por osmose. Sim. É tipo a brincadeira dos flashcards. Você retoma aquilo que você já conhece. Só que um pouco mais traumático. É quase uma sessão psicológica na aula, né? É quase isso. Uma terapia. Então ele acaba puxando um pouco disso. E é engraçado porque... na hora que eu percebi que isso era um ponto de venda muito grande, só que ele não é um ponto de venda na hora da entrevista. Porque eu preciso que a pessoa tenha contato comigo antes. Sim. Porque, assim, o interesse, ele é genuíno. Só que se a gente trocar 2, 3 mensagens, Jack, eu queria fazer aula contigo, como é que é? Eu não vou conseguir te expressar isso. Eu vou conseguir te expressar na hora que a gente sentar, fazer uma chamada e eu vou te apresentar. Aí, beleza, vou te apresentar tudo. Cara, isso aqui sou eu, meu serviço é esse. É com esse cuidado, com esse carinho, com esse respeito, com esse tudo, essa abordagem. É assim que eu trabalho. Que legal. E aí fica mais fácil fica mais pessoal. Não é uma coisa de você olhar um anúncio no Instagram perdido, mandou uma mensagem, te mandaram já um script. Não gosto de trabalhar assim. Legal. Sensacional. Então, deixa eu puxar, vamos aproveitar para puxar que você falou um negócio de música. Puxa. E eu lembrei que uma das perguntinhas, inclusive, Marujos, se vocês quiserem participar, aqui, com as perguntinhas, toda vez que a gente vai ter gravação, um dia antes a gente posta a caixinha nos stories, tá? Tanto do Facebook quanto do Instagram. Então, você pode participar com a gente e mandar suas perguntas para o convidado, que o convidado vai responder aqui. Então, vamos lá, vamos puxar o que rolou. Eu gostei que você falou da música, que tem uma pergunta que é o seguinte, ó. Você acha que ouvir músicas em inglês ajudam?
quando eu ouço sem legenda, eu não entendo nada. Então, tipo assim, ajuda ou atrapalha? É ruim ou é bom? Vamos lá. Depende de como você encara aquilo, tá? Primeira coisa, tem que ser uma música que você gosta. Pode ser aquele hit do momento, pode ser... Não fica procurando, eu quero procurar cantor tal porque ele fala mais fácil de entender, porque... Esquece isso. Tá. Pega uma música que você gosta, porque você vai depender muito de repetição. Muita repetição. Certo. Então, quando você pega uma música que você gosta, o teu primeiro contato, ele precisa ser me acostumar com a melodia. Então você vai ouvir aquilo diversas vezes, você vai ficar lá meio que cantarolando tudo errado, mas aquilo vai ficar repetindo. Tem que gostar da música, tem não que tem gostar, jeito. por favor. E aí, uma vez que você tá acostumado ali com a melodia, que você já tá conseguindo pelo menos fazer na sua cabeça um tananana no ritmo, pega a letra e começa a ler junto e acompanhar. Pra ver se você consegue ler na velocidade que a pessoa tá falando. Porque é uma dificuldade gigantesca quando você começa a ter contato com a língua. A pessoa tá falando tanto que eu tô me perdendo aqui na própria letra e não consigo acompanhar. Aí você vai se acostumar com isso. Se acostumou com isso, você vai se acostumar a cantar. Não sei o que eu tô falando sem tradução. Esquece tradução, esquece significado. A gente vai voltar lá no papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Sim. Tem que ter esse processo. Uma vez que você começou a conseguir cantar aquilo, não precisa estar perfeito, não precisa estar certinho, não precisa nem saber o significado. Aliás, é importante não saber o significado, tá? É porque música é complicado, né? Tem muita expressão, muita gíria. Tem, mas não só por isso, só porque, assim, ó, a gente é preguiçoso. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para ser preguiçoso, para reconhecer padrões e para você ganhar atalhos. Sim. Então, quando você olha aquela palavra ou frase nova e você já sabe o significado, você não se importa com a pronúncia daquilo, com a escrita daquilo, como aquilo é falado e como você vai ouvir aquilo. Você já joga o significado. Sim. Porque a gente é preguiçoso por padrão. Isso é a nossa cabeça. Então, se você quebrar isso daí, vai ficar mais trabalhoso, óbvio, mas vai ficar mais fácil de você conseguir pegar o entendimento de todas as outras coisas. Então, uma vez que você já consegue repetir, já consegue ali cantarolar, já consegue... Aí, beleza, vai atrás da tradução e aí, tranquilo. Então, assim, ajuda. Vai atrapalhar se você não se dá o trabalho de fazer todo esse processo antes, porque vai gerar só frustração e, muito provavelmente, pronúncia quebrada. Mas se você faz todo o resto... Isso ajuda a consertar algumas coisas. Perfeito. Porque você vai perceber que, por exemplo, o cara, ele falou... Numa frase ele falou, I gotta show you what to do. Mas depois ele falou, I gotta show you what to do. E aí, what to do? O que eu faço? Ou... Então, você começa a pegar essas pequenas nuances que tem, né? E é bom se você se permitir fazer todo esse processo antes. Que aí você vai até esbarrar em outros detalhes que a gente vai ter de connected speech, vai ter linked sounds e tudo certinho, sem saber que é. Porque ninguém parou e virou pro bebê e falou, bebê, isso aqui é um verbo transitivo direto, tá? Você vai usar ele... Isso não existe. E você não precisa ter essa abordagem. Né? Então, assim, vai atrapalhar se você quiser ter essa abordagem. Você não vai trabalhar na academia brasileira de letras? Não vai. Brasileira não, na Academia Americana de Letras. Você até pode ir um dia, não sei, né? Você com seus sonhos, mas não é o primeiro objetivo. Não é o objetivo. O objetivo primeiro é aprender a entender, né? Perfeito. Ó, isso aqui é um clássico. Isso aqui é um clássico. Na minha mente, eu sou fluente, mas na hora de falar, não sai. Tem algum conselho pra isso? Tipo, na minha mente eu falo tudo. Eu imagino a pessoa no banho, a pessoa no sonho, a pessoa imaginando um diálogo, né? Mas na hora de falar de verdade com o nativo, trava. Vamos lá, terapia, né? Terapia. Primeira dica de inglês. Terapia. Não, brincadeira, mas, cara, é assim. Eu também, cara, na minha cabeça, eu venci 100% das discussões imaginárias que eu tive. Não quer dizer que na hora de eu argumentar vai sair exatamente tudo perfeito. É um sentimento normal para todos os cenários e tá tudo bem. Sim. Porque na sua cabeça você tá controlando tudo. Você tá ali imaginando os cenários tudo certinho, tá dentro do teu controle. Sim. Só que, é o que acontece na vida real. Então, quando a pessoa vai falar contigo, às vezes ela vai falar num sotaque que você não tá acostumado, numa velocidade que você não tá acostumado, um vocabulário um pouco mais rebuscado que você vai falar, meu Deus, o que aconteceu aqui? E tá tudo bem porque você tá aprendendo. Isso vai acontecer, como em qualquer área da vida, seja no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu ciclo de amizades, vai acontecer de tudo. Cara, se um amigo seu chega e fala, cara, eu tô passando por um problema aqui porque meu divórcio é assim, assim, assado, e você nunca passou por um divórcio. Você tá preparado pra conseguir dar aquele suporte, apoio? Você vai falar o quê? Pô, né, cara, difícil, tenso, né? É o que você consegue. Então, quando você tá falando outra língua, é
isso. Vai ter um pouco disso. Só que conforme você vai se expondo, você vai adicionando coisas ali no seu repertório, você começa a conseguir passear um pouco melhor. Mas quanto mais você se expor, óbvio, melhor preparado. Melhor. Né? Então não tem segredo, tem que se jogar. Não tem segredo, você tem que se jogar mesmo. E, cara, fala errado, usa mímica, usa o vocabulário que tiver. Não tem resposta errada aqui. Na verdade tem, né? Mas assim, tem, mas a pessoa do outro lado também quer te entender. Também quer ela entender. vai ignorar seus errinhos, né? Essa é a magia da comunicação. É igual quando você tá falando com um brasileiro e alguém solta um "a gente vamos". Talvez você Exato. sinta uma dorzinha, mas você entendeu o que a pessoa quis dizer e segue o barco. E Né? segue. Perfeito. E segue. Ó, mesma coisa. Consigo entender tudo, mas falar é complicado, travo na hora. Então a dica é quanto mais você colocar em prática, melhor. Né? Ó, tem algo muito simples que pode ser feito para qualquer uma das competências, né, das habilidades, seja listening, speaking, etc e tal. Imagina o seguinte, acordamos hoje, decidimos, quero correr, sei lá, os 10 quilômetros. Beleza. O que você tem que fazer? Sair correndo. Botar o tênis e Botar sair. o tênis e sair correndo. Você precisa começar a praticar correr. Você vai conseguir correr os 10 quilômetros agora? Muito provavelmente não. Sem preparo nenhum, não. Então você começa a correr curtas distâncias e vai aumentando. Cara, eu não consigo falar e nem comunicar, a minha conversa não sai fluida do jeito que eu gostaria. O que você precisa fazer? Começar a falar. Sozinho que seja. Não importa. Eu vou cantar música sozinho, eu vou fazer diálogos imaginários comigo mesmo. Mas, cara, fala, coloca pra fora. Porque quando você começa a se ouvir, você vai reparar que é o seguinte: poxa, eu falei aqui uma palavra, eu falei aqui um negócio que não foi assim do jeito que eu ouvi da outra vez. Onde é que foi que eu ouvi mesmo? Aí você vai, procura, você acha e fala, assim não é fala. coisa de louco falar sozinho. Tá Não é coisa de liberado no louco, tá inglês. liberado, Você né? ouvir sua própria voz, você vai percebendo sua pronúncia, seu jeito de enrolar a língua. Conversem com vocês mesmos o máximo possível, cara. Faz bem. Altas conversas, altos DRs sozinho. Perfeito. Ó, você tinha comentado do sotaque do búlgaro, né? Aí a pessoa falou assim, tenho dificuldade com sotaques de diversos lugares do mundo. Qual a sua dica? E eu vou adicionar uma pergunta. É verdade que é mais difícil com o indiano? Porque você tem vários alunos que trabalham com Porto, com comércio exterior. Tem alguma história curiosa com relação a sotaques? Ou alguma dica para quem tem dificuldade com sotaque? Olha, história curiosa eu não vou ter, porque assim, acaba chegando relatos de, eu atendi, era um indiano falando do outro lado, não entendi nada, e fiquei nervoso, desliguei. Aí eu, pô, legal, cara, nice trabalho que você faz. Não vou ter que fazer. Mas é assim, ó. A gente ia até tocar um pouco no assunto de como utilizar aí um pouco de inteligência artificial para te ajudar, mas vamos lá. Eu acredito, pelo menos no meio em que eu convivo, as pessoas já usam muito um chat GPT da vida ou qualquer outra coisa para ou fazer pesquisa, ou fazer tradução, ou fazer isso ou aquilo. Legal. Aí vamos tocar no assunto de preciso me expor a sotaque tal para entender melhor. Precisa? Precisa. Como é que eu faço para pesquisar ou começar a entender isso aqui? Faz o seguinte, digamos que o teu problema é com sotaque de indiano falando inglês, beleza? Como é que você vai começar a pesquisar isso daí? Primeira coisa, você tá lá, o teu primeiro impulso pode ser entrar no YouTube e pesquisar, sei lá, canais indianos. E aí talvez você não entenda nada do que tá acontecendo. Só que se você puxar pra tua área de interesse, digamos que você se interessa muito por, sei lá, tecnologia, review de celulares, review de câmeras, não sei. Abre o chat GPT ali, rapidão, expõe a sua situação no prompt, de maneira mais clara possível. Estou estudando inglês e tenho dificuldades com o sotaque indiano, ponto. Me interesso muito por tecnologia, celulares, câmeras, etc e tal, nananá. Você poderia me listar os maiores youtubers indianos que fazem vídeos em inglês? Dá um enter. Ele vai te passar uma relação. E aí você vai começar a ir atrás dos canais dessas pessoas. E isso vai te dar vontade de continuar, porque é um assunto do seu interesse. Exato. Esse é o segredo. Você precisa ter a veia do curioso. E aí fica mais fácil quando é algo que você gosta. Então, assim, cara... Perfeito. Começa a ouvir. E ainda mais hoje em dia, se você pega canais recentes, o YouTube ele tá muito bom em ativar legenda. Sim. Ele tá maravilhoso nisso. Então você ativa a legenda ali, você tá ouvindo aquele sotaque que é tão estranho, diferente pra você, tal qual você pegar, sei lá, alguém sulista pra conversar com alguém nortista. É difícil. Mas o tanto que você se expõe, você acostuma. Sim. Então você vai começar a reparar que vai gerar aquela frustração de Primeira começo. vez você é desconfortável, mas talvez Você no fala, segundo vídeo, no terceiro vídeo, você já começa a entender. Não, você vai ficar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Você quer, don't tell me what to do. Meu Deus, o que tá acontecendo?
Mas você vai começar a acostumar Sim. de tanto ouvir. E aí vamos jogar pro outro lado. Meu, me comunico muito com chineses. Mesma história. Top canais ou top... Aí não precisa ser YouTube, né? Mas você precisa pegar ali top canais que fazem review disso, ou que falam sobre, ou pega um TED Talk, ou pega uma palestra, ou pega um seminário, ou pega... Pesquisa os maiores nomes, ou os mais influentes, ou os mais atuais, ou os mais, sei lá, os desconhecidos, ou... Vê pra onde você quer ir e começa a se expor. Ah, porque eu falo muito com japoneses e eu não entendo nada. Cara, beleza, vai lá, pesquisa. E, meu, e é normal, e é cultural. Porque a gente fala, o brasileiro, ele tem um sotaque próprio. Você, cara, identifica a quilômetros de distância quando o brasileiro E é muito louco quando você, brasileiro, identifica alguém falando inglês e você fala, caramba, parece um sotaque brasileiro. E fala, mano, olha, eu tô identificando sotaques diferentes. Tipo, eu acho muito legal. Hoje, né, foi traumático no começo, mas hoje eu acho muito legal o indiano. E eu não acho tão difícil de entender assim. E árabe, eu acho sensacional. Árabe falando inglês tem um R né, bem forte, bem marcado, assim. E eu acho claro, por mais estranho que pareça, eu acho claro de entender, porque fica marcado, então meio que separa as palavras, assim, sabe? Sim. Tem algum preferido? Você tem algum? Cara, eu tenho alguns. Eu gosto bastante do sotaque russo no geral. Russo? Russian accent, best accent. Muito bom, acho muito legal. E eu acho muito bonitinho o do povo ali mais texano. Nossa. Bem caipirão mesmo, eu acho muito legal. Aqueles que não fecha a boca de falar do Alabama. É isso mesmo. Can I pet that dog? Nossa, eu adoro esse vídeo, é muito bom. Eu acho muito legal, tem alguns favoritos assim. Isso eu acho bem difícil. Não, mas é costume. E uma curiosidade pra galera, tá? Muita gente gosta do sotaque britânico, que fala que é mais fácil. Só que quando vocês estão falando britânico nesse jeito, é um londrino. Você tem em torno de 24 sotaques britânicos diferentes que são horríveis de você entender qualquer coisa. Começou a sair um pouquinho ali do centrão ali mesmo, você já vai sentir uma dificuldade maravilhosa. Não vai ser aquele inglês que você ouviu quando era criança, sei lá, assistindo Harry Potter, tá? Sim. É uma outra pegada, é uma outra coisa. Você vai passar por dificuldade. Cuidado. Numa dessas, o americano até é um pouco mais fácil. Quando você coloca em comparação, o americano geral ele é um pouco mais fácil. Não todos, também porque o americano tem em torno de 28 sotaques diferentes também. Nossa. Então, assim, tem algumas 28. coisas que destoam bastante um do outro. Perfeito. Mas como a gente tem muito mais contato com a cultura americana, por conta de filmes e séries e tal, ele acaba ficando mais fácil da gente filtrar. Tá? Mas o sotaque britânico não é tão simples assim, não. O londrino também adoro. Desce que nem seda no ouvido. Você fica tranquilaço. Mas saiu ali um pouquinho do centro, você já... A principal diferença é o T? A pronúncia do T? Não, você tem algumas coisas... Não. Você vai ter o A muito mais acentuado, os R's somem todos, eles só viram você prolonga a vogal anterior. Então você não vai ter um water, você vai ter um water. Você tem esse aí você arranha um pouquinho a garganta. Now, open the door, please. Então você tem o door, muito bonito, muito pomposo. Você tem essas... E tem algumas coisas que, assim, é muito difícil de você conseguir identificar logo de cara, porque muda muita coisa. Que a gente tem a famosa... palavras diferentes. Muda. Alguns T's viram T mudo. Já vai uma primeira dica aqui, tá, galera? Vamos lá. O T, ele tem 3 pronúncias principais. Você tem o true T, que é o T mesmo, today, tomorrow. Você tem o silent T, que é o silent T, o T mudo. ele some, é o T mudo mesmo. E você tem o flap T, que ele vai aparecer em outras coisas também, que nem... Ninguém pergunta... não é que ninguém pergunta, né? Mas que nem... What do you do? Bonitinho, lindo, maravilhoso, né? What do you do? What do... Ele vira um R. Vira um R. Ele vira o nosso R, pra eles é o D. Isso é o som de D. Esse é o flap T. No inglês britânico mesmo, a maioria dos T's viram T mudo. Então, em vez de ter um bottle of water, você vai ter um bottle of water. Bottle of water. Meu Deus. E vira T mudo. Gente. Então, você vai ter essas diferenças aí. Então, assim... T's, quando vocês estiverem ouvindo música, prestem bastante atenção nos seus T's. Se ele é um true T, um silent T, ou se ele é um flap T. O flap T pega muita gente desprevenida. muita gente desprevenida. Muito legal. É legal, deve ser divertido de ouvir a pessoa contando perrengue depois. Não, mas você acostuma com o tempo. Você acostuma. Sim, aí vai se divertindo. Né? Não é demais. Tem alguma dica? Aí eu já vou entrar um pouco no... a pessoa colocou aqui, ó. Não consigo gravar o idioma e esqueço fácil. Eu vou responder pelo professor.
tem que praticar, cara. Assim, eu digo por experiência própria. Quando eu tentei fazer um curso de inglês, 2 horinhas no sábado de manhã, que eu tinha aula da faculdade sábado à tarde, a tarde inteira. Eu enfiei o inglês sábado de manhã, porque eu já ia pro inglês, depois ia pra faculdade, e trabalhava o dia inteiro e à noite ia pra faculdade. Então, tipo assim, sábado de manhã e domingo não existia, né? Vegetando ou fazendo faxina. Então, eu tinha 2 horinhas de inglês no sábado de manhã. Eu só ia lembrar de fazer o homework no busão, indo no sábado seguinte. Então, tipo assim, eu largava o caderno, a apostila, etc. E só ia pegar na sexta-feira à noite ou no sábado seguinte. E isso me atrasou muito. Não vou dizer que eu não aprendia. Aprendia, mas, tipo, me atrasou muito. Eu só consegui pegar mesmo, aí eu queria depois ouvir teu conselho, quando eu comecei a ouvir no mínimo, um pouquinho todo dia e tentar fazer alguma coisa. Eu entrei numa escola que tinha a política de você ter a obrigação de fazer, nos 6 dias da semana você tinha que fazer alguma coisa. Então, no primeiro dia, 15 minutinhos, você tinha que ouvir um texto. No segundo dia, você tinha que ouvir o texto acompanhando ele escrito. No outro, e tipo assim, ainda sem fazer nada. Aí no outro, você tinha que responder algumas perguntinhas sobre o texto. Aí no outro, você tinha que escrever 15 vezes as palavras que você errou. Então, tipo assim, todos os dias eu tinha 15 minutinhos de alguma obrigação para fazer. Quando chegava no dia da aula, eu tava afiadíssima. Porque eu tive pouquinho todos os dias. E eu tive uma experiência que eu tive um artigo aprovado para apresentar no congresso nos Estados Unidos. E o professor no mestrado chegou e falou assim, só vai passar na minha disciplina, na matéria, que é o semestre inteiro, quem tiver um artigo aprovado nos Estados Unidos. E para ter aprovação, tem que ir apresentar. Tá. E aí a gente foi aprovado o resumo, e aí foi aprovado o artigo completo, aí ele chegou todo orgulhoso, falou, parabéns, todo mundo orgulhoso, agora preciso saber quem de vocês que vai. E aí uma amiga minha, era só eu e ela de mulher na turma inteira, aí ela começou, vamos amiga, vamos. Inclusive um beijo, Renata. E eu falei, você tá louca, até parece, eu não tenho nem passaporte, eu nunca pisei fora do Brasil, eu não tenho dinheiro, não tenho visto, nada, não. E outra, não tenho inglês, falei pra ela, né? Ela, como não tem inglês? Como é que você entrou no mestrado? Né? Eu falei, fiz uma prova e dei sorte, mas é diferente você ter o inglês pra falar. E aí, resumindo a ópera, ela ficou me enchendo o saco e eu falei que não ia. E aí ela começou a pesquisar e falou que dividia hotel e dividia não sei o quê. E começou sabe? E aí, eu sei que eu voltei pra Santos, que era em São Paulo, né? Aí dormi. Quando eu acordei, falei, quer saber? Quando que eu vou ter outra chance dessa de novo? Pois é. Né? De ir. E não tinha nenhum tipo de financiamento da instituição. Era tudo por nossa conta. Mas alguém tinha que ir pra apresentar o trabalho. E aí ela ficou me enchendo o saco, eu falei, mano, a hora de passar perrengue, de passar vergonha é agora. E aí a gente se juntou na turma, fez vaquinha, eu descia na estação São Bento, passava na 25 de março, comprava um monte de coisa pra vender aqui em Santos, fui juntando dinheiro, vendia trufa, fazia um monte de coisa, falei, cara, vamos, comprei uma passagem pela Decolar.com em 12 vezes sem juros, e fui. E tipo assim, na época, eu falei, cara, que besteira que eu fiz, porque eu não tenho inglês. E eu não tinha dinheiro para pagar professor particular na época, não te conheci, né? E eu falei, cara, sem condições. Aí o que a gente fez? Eu falei, vou me jogar no que tiver de gratuito. Aí fui pro YouTube, achei professores bacaninhas que tinham vídeos engraçados e tal, e fui. E descobri, aí acho que esse fez mais efeito do que ficar estudando horas no YouTube. Descobri um podcast que era 5 minutos todos os dias. Eu amo, até hoje eu ouço, chama Domine Inglês. É 5 minutos todos os dias. E o cara é dos Estados Unidos, mas ele mora no Brasil há muitos anos. Então ele traz uma expressão ou uma palavra que seja dentro de um contexto de um filme, de uma frase. Lá a gente fala assim e tal. E ele explica tudo em português, mas ele vai treinando, vai falando e tal. Mas é 5 minutos. E eu ficava, quem que não tem 5 minutos todo dia? Mesmo na minha vida corrida eu tinha. Então eu botava pra ouvir. Quando eu ia perceber, eu tinha passado 10 minutos, 15 minutos, 1 hora ouvindo. Então, assim, às vezes 5 minutos mesmo, mas todos os dias fez muito mais efeito no meu aprendizado do que se eu deixasse pra fazer 2 horas de listening, não sei o que, nananã. E eu percebi o quanto isso fez efeito em mim, porque na viagem, né, que deu tudo certo, fui, e o congresso era em Orlando. E aí eu entendi porque que a Renata queria tanto ir pra... O congresso é em Orlando, que tem a Disney, né? A gente já tinha parcelado um rim, parcelei o outro rim pra ir na Disney. E aí a gente tinha uma fila pra tirar foto com o Mickey. E a Renata ficou, clássico. E eu, tipo, nunca fui besta com Disney, mas a Renata ficou assim, nossa, o Mickey tá falando. Olha...
O que tem? Ela, não, quando eu vim da outra vez ele não falava. Eu falei, nossa, você tem quantos anos mesmo? Mas enfim. Aí, né, a gente vai falando dos outros até chegar a nossa vez. Na hora de chegar a nossa vez, eu fiquei besta, igual. E aí o Mickey falou, vocês são do Brasil? Eu tenho esse vídeo, depois eu vou te mandar, é muito engraçado. O Mickey falou assim, um amigo me ensinou a falar umas palavras em português, deixa eu ver se eu me lembro. Ele falou em inglês isso, né? E eu já tava conseguindo entender mais ou menos. Aí o Zé Carioca ensinou ele a falar, o Mickey falou assim, podemos tirar uma foto juntas? Que bonitinho. Ele falou em português, a coisa mais fofa do mundo. A Renata chorou, eu chorei, todo mundo chorou, coisa linda, tiramos foto. Aí eu tive a ideia da gente fazer uma foto dando um beijo no Mickey, assim. Só que quando a gente foi se aproximar da bochecha, a assistente que estava na frente dele falou assim, no, the nose, the nose, the nose, the nose. Aí quando ela falou pela 25ª vez nose, eu lembrei que nose era nariz. Aí a gente saiu da bochecha, foi pro nariz. Quando a gente foi pro nariz, a gente tampou o rosto dele, né, pra fazer a foto. Quando a gente saiu, ele falou a expressão que eles falam quando brinca com o bebezinho. E quando ele falou essa expressão, 2 segundos depois o vídeo acaba, e 2 segundos depois eu dei um passo, eu entendi o que ele falou, porque no podcast que eu ouvia, que era 5 minutos, tinha um dos episódios que o professor falou, fala do Peekaboo. Peekaboo, não sei o quê. Aí eu quase pulei esse episódio, porque eu falei, eu nunca vou brincar com uma criança americana, pra que eu vou ouvir isso? Vou pular pro próximo que me interessa. Mas você ia brincar com o Mickey. Quem diria, né? Meu, 5 minutos, eu deixei o áudio rolar, achei que minha mente tinha deletado aquela informação, mas quando eu fui exposta, é aquilo que você falou da revisão, né, do review, você vem de novo naquele tema. Quando o Mickey quando a gente saiu da frente do rosto dele, ele falou, peekaboo, e aí eu entendi o que ele falou, e é aquilo que você falou, né, tipo, aquilo que eu cantarolava sem entender, na hora que você entende, a cabeça faz... Gente, aí eu saí pulando, saltitando, eu entendi o que ele falou, entendi o que ele falou. Então, assim, essa questão de estar imerso, né? Tá disponível naquele ambiente, potencializa o aprendizado. Demais. Aí, respondendo a pergunta que eu abri o parênteses gigantesco, né? E só mais um detalhe. Quem também tiver a ideia de, poxa, eu queria começar com algumas coisas um pouco mais infantis, um conto de fadas ou alguma coisa assim, é um ótimo caminho para você se frustrar, tá? Porque sério? Eu já tava concordando que era bom. É dificílimo qualquer coisa. Porque assim, ó, começa a pensar de leve, assim, ó. Vamos pensar num Branca de Neve. Vamos pegar o gancho que saiu o filme recentemente. Sim, verdade. Você vai estar em contato com algumas coisas assim que não é tão comum no teu dia a dia. Como é que você vai falar um casebre, caldeirão? Pra que você vai aprender a falar bosque? Vai ter o caçador, você vai ter uma maçã envenenada, você vai ter os 7 anões nas caminhas e minas, porque eles trabalham nas minas. Verdade. Você vai estar em contato com um monte de vocabulário assim que você nunca vai usar ali de novo. Sim. E é dificílimo pro começo. Sim. É a pior coisa que você pode fazer. Você imagina ler um Bela e a Fera. Nossa, você vai ter todos o castelo, todas aquelas coisas animadas que não eram pra ser animadas, que você nunca vai usar na sua vida de novo, ali, pelo menos não tão cedo. Cara, evita um pouco. Vai pra assuntos de interesse. Evita essa coisa da... A história de conto infantil, ela vai ser muito interessante ali quando você já é intermediário. Porque aí você já tem mais base. Sim. E aí você vai começar a entender um pouco melhor ali por que aquele tempo verbal tá ali, assim, assado, e você tá com espaço para adicionar. Pô, já tem um certo vocabulário, quero começar a refinar. Aí ele encaixa muito bem. Legal. Mas para começo, meu amigo, corre. É um ótimo jeito de você dar uma testada no meio da parede. É horrível. Gente, essa dica isso vale um corte, hein? Vamos anotar e fazer um corte, porque muita gente fala isso, né? Assiste desenho animado é mais fácil, não sei o quê. A única coisa que me ajudou foi no sentido de, tipo, Toy Story. O marido é viciado no Toy Story, ele sabe todo o filme, as falas de trás pra frente. E aí, quando você bota em inglês, você não vai ter aquele trauma que você já sabe o que está sendo falado. Você está dentro do contexto. Isso ajuda, Nesse sentido de similaridade, mas faz todo sentido. Você quer aprender, você vai ficar num vocabulário que você não vai usar. Você não vai usar tão cedo, complicadíssimo. Sim. Complicadíssimo. Perfeito. Agora, puxando para dicas, que você falou um pouquinho de AI, deu um gostinho, que a gente adora falar de tecnologia aqui. O que você tem a falar sobre o uso de inteligência artificial para tradução ou para estudo? Tem alguma dica? Use, não use? Esquece? Não, é que assim, eu converso muito com alguns colegas de profissão e chega a ser... Eu diria até que triste ver como tem uma parcela muito torcendo o nariz pra tudo. Porque tá vindo aquele... Nossa, vão tomar os nossos empregos e não sei o que. Vai. Daqui a um tempo vai. E
É o mesmo alarde que já você... vai ter outro emprego nessa época. Não é nem isso, é que assim... A gente já teve um primeiro alarde quando o Google começou a se aperfeiçoar e usado como ferramenta de pesquisa e tradução. Isso já existe uns 20 anos atrás, você já ouvia muita gente falando nisso. Alguns davam desculpa. Não, mas é muito ruim, não funciona ainda direito, eles precisam muito de professores e tal. Hoje em dia isso já não é verdade, você consegue utilizar ele muito bem. Sim. Os professores estão aí, fica tranquilo. Mas agora a IA tá traduzindo tudo muito melhor e ela consegue adaptar o jeito e a gente vai ficar... Sim, e pessoas vão continuar precisando de pessoas. Tem que lembrar que assim, a IA de maneira geral, ela é ferramenta. Só que, agora imagina o seguinte. Eu tô aqui. Sou teu professor. E você tá lá no meio do trabalho, cara, o pau comendo. E aí você vai, cara, sei lá, 3 horas da tarde, do nada você vai, por acaso, mandar uma mensagem, Jack, eu preciso saber a palavra tal, como é que eu vou fazer esse e-mail? Quais as chances de eu estar disponível? Mas aí tá. Sim. Isso quer dizer que você não precisa mais do teu professor? Não. Só quer dizer que você tem uma ferramenta ali um pouco mais à tua mão. Sim. Que ela vai tapar um buraco. Mas caso você já tenha um professor, nada te impede de trazer aquilo para a sala de aula. Porque ainda não teve... Você não fixou aquele negócio. Você usou a IA ali rapidinho para responder um e-mail, fazer qualquer coisa ali tudo rapidão, mas você não estudou aquele assunto. Você só olhou a tradução ali certinho. Você resolveu aquele teu problema. Sei. Né? Você tratou o sintoma, não a doença. Colocar dessa forma. Então, assim, usem muito, pelo amor de Deus. Vai atrás. Dá-lhe. Só que ele não vai resolver tudo. Então, mas vamos por partes. A prática de conversação é ser humano, né? É ser humano. Existe... Eu vi uma propagandinha dessa de um avatar conversando e até corrigindo pronúncia numa conversa de WhatsApp. Tem diversas e tá ficando cada vez melhor. Só que assim, a gente tá entrando num período que eu acho, assim, extremamente maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Mas eu ainda fico mais maravilhado do que assustado. Mas elas estão muito boas. As IAs, de maneira geral, elas estão muito boas. Que é legal porque rola uma democratização muito grande de acesso. Isso é legal. Isso é legal. Só que, ao mesmo tempo, acaba sendo muito assustador porque muita gente tá até fazendo terapia através disso. Então, assim... Sabe? É um negócio... Ao mesmo tempo que eu fico maravilhado, eu fico... Sim. E aí? Sim. Eu conheço a pessoa que pegava todas as conversas de WhatsApp que tinha com crush e jogava no ChatGPT e pedia opinião. Sensacional. E essa pessoa tá solteira ainda? Estranhamente. Tá. Porque o ChatGPT sugeriu que ela não continuasse porque a pessoa não queria nada sério. Meu Deus. E ela seguiu o conselho. E bateu com o conselho da psicóloga. Mas é complicado, porque assim, é igual você comentou, nas suas aulas você traz o contexto do que o aluno está vivendo. Eu já vou colocar um pouco mais... Porque assim, vamos lá. A gente tem um pouquinho mais de tempo? Quanto a gente tem? Mais ou menos? Temos, tranquilo. Tem mais 15 minutos. Tá, vamos lá. Porque o que acontece? Primeiro eu vou dar um panorama geral da utilização da IA como um todo, para aí a gente começar a nichar em algumas coisas, né? Porque assim, a IA de maneira geral, você tem que entender que ela é o assistente mais inteligente, só que ao mesmo tempo mais obediente a nível de ser burro. Tá? É como se você falasse assim, você pode buscar água pra mim? E aí a pessoa vai buscar água pra você. Só que ela traz assim, na mão. Sei. E aí, de repente, ela trouxe, sei lá, do vaso sanitário. Porque você pediu água, beleza, ela trouxe água. Só que você não especificou. Você não falou, pegue um copo, né, pega do filtro, eu quero água gelada, eu quero água mista, eu quero um copo assim assado, eu quero uma caneca, eu quero uma... Você não falou nada. Sim. E você só pediu água. A água, né, de fato, chegou até você, mas que água, né? Sim. Então, quando você está construindo algum tipo de prompt, dê contexto. Antes de qualquer coisa. Trazendo para o inglês. Se você não tem ideia de qual é o seu nível, você está começando a ficar curioso sobre... Digamos que você queira avaliar o teu inglês, tá? Primeira coisa que você quer fazer. Quero avaliar o meu inglês. Legal. Você vai mandar um prompt para isso. Tem como. Você pode pedir. É uma avaliação, assim, oficial e 100% precisa e não sei o que lá. Meu amigo, ninguém se importa. Você quer ter algum tipo de noção de onde você tá. E o que você pode pedir? Você coloca lá. Estou estudando inglês e estou curioso para saber qual é o meu nível, pelo menos na escrita. Poderia me formular um questionário a fim de fazer uma avaliação de como está o meu nível? Interrogação, dá um enter lá, ele vai te passar um questionário. Você já pode começar a fazer isso. E aí você pode já responder aquele questionário que ele te passar. E aí você pode jogar para ele de volta, baseado no questionário respondido, em que nível me encaixo. E aí você pode começar a explorar a partir do momento que você fica mais curioso. Por quê? Vamos voltar um pouco. Você precisa ser curioso, dar detalhes e contexto, beleza? Beleza. Ali num primeiro momento, quando você pede para ele fazer esse tipo de avaliação, ele tá ali realmente como avaliador.
Só que você pode, de repente, num próximo prompt, você pode falar assim, baseado na performance, eu gostaria que você me explicasse, como se fosse um professor com X anos de experiência, onde é que estão os meus maiores erros? E me dê sugestões do que eu posso fazer para... Ele vai te dar sugestões. E você pode fazer essa conversa. Que de repente você, sei lá, não gostei dessa sugestão. Ou você quer... Eu quero fazer as sugestões baseadas em... Sei lá, eu gosto de ouvir música, como eu posso trabalhar isso? Eu gosto de assistir série, como é que eu posso transformar isso num estudo? Conversa com aquele negócio, mesmo. Ele vai te passar sugestões. Não entendeu ali as sugestões, você pode mudar. Explique como se fosse... explique de maneira simples, como se fosse para uma criança de 7 anos. Você consegue começar a quebrar isso daí. Sim. E aí talvez ele te passe de uma maneira mais lúdica, um pouco mais simples. Você consegue fazer essa... né? Você consegue explorar desse jeito. Desde que você dê o comando certo. Né? Sim. Então, assim, especifica o que você quer, dê contexto. E aqui vai entrar uma das coisas que... Perdão todo mundo que está assistindo aqui, não sei até onde vocês encaixam, mas muita gente, eles têm problemas gigantescos com interpretação de texto. Logo, não sabem escrever. Então, isso pode ser um impeditivo muito grande de você conseguir formular uma ideia. Sim. Concatenar uma ideia até o fim de maneira, né, coerente... Sim. É muito difícil para hoje em dia e é assustador. Então, vai demandar um pouquinho de você conseguir extrair melhor ali o resultado que você quer da IA que você está utilizando. Sem dúvida. Tá? Eu vou aproveitar até o que você comentou, fazer o jabá. Nós temos um dos nossos patrocinadores, às vezes participa aqui como co-host, né? Legal. E o Ricardo Pupo tem um livro chamado Engenharia, me perdoem se eu não lembrar o título correto, mas se não me engano é Engenharia de Prompt para Devs. Que é justamente para quem trabalha com TI, saber como dar o comando, né? Para a inteligência artificial. E tem sido sucesso de vendas da editora, porque é justamente isso. As pessoas não sabem explicar. Tipo, eu quero água, mas não que água, em que temperatura, em que tipo de recipiente, né? Essa questão de você saber explicar o que você quer e pedir da forma correta como você gostaria de receber. Tem, e até um pouco mais longe, tá? Se você não está conseguindo o resultado que você quer, pergunta para a própria IA como fazer pedido. Ela te ensina, tá? Sim, Você ela ensina como você usá-la, né? Ela vai ter ali suas travas, tudo e tal, tudo bonitinho, óbvio, né? Não é tudo liberado. Mas assim, você consegue ter pelo menos um direcionamento. Então, E isso para qualquer IA? Ou você tem alguma que você sugira que funciona melhor pela tua experiência? vai tanto de gosto que assim, quando a gente começa a falar de IA, gente, é a mesma coisa que você começar a falar, eu adoro Motorola, mas eu amo Samsung. Mas iPhone não tem nada melhor. Aí vem o outro e fala assim, nossa, mas o meu Windows Phone, o cara sai do baú do nada, o meu Windows Phone. Então tem muito disso, tá? Sei. A gente tá falando As então. preferências de marca. Experimentem. Tá? Experimentem. Legal. De maneira geral, assim, experimentem, vejam ali o que funciona melhor, não tenham medo de utilizar, e uma das coisas que isso aí é ponto de venda, inclusive, das minhas aulas, tá? O meu objetivo é fazer você criar autonomia o mais rápido possível. Então, tô sempre ali com os meus alunos. Não precisar de mim, entre aspas, Não né? precisar de mim, exato. Porque aí acaba ficando um pouco mais fácil, e assim, é engraçado, porque não é que, pelo amor de Deus, ai meu Deus, eu não quero mais que você faça aulas comigo, não é isso. É assim, eu não quero que você sinta que precisa ali de mim o tempo todo. Você precisa de autonomia. Sim. E chega a ser engraçado porque o laço fica. Então, a cada 15 dias ali, talvez você faça uma aula de conversação pra ver como é que tá. Porque não é a mesma coisa. Não é uma pessoa. Não é alguém que você conhece. Não é palpável. Você não consegue pegar IA e conversar. Não rola ainda. Ainda. Quem sabe, em breve, né? Eu lembrei que tem até você falou do formato, né? Tipo, mas ChatGPT ou qualquer IA, né? É chato porque tem que ficar escrevendo, ou dá pra fazer, né? Dependendo, acho que a versão paga, né? Por voz. Tem. Mas tem outras, se não me engano, Notebook LLM, uma coisa assim, que você coloca várias referências da mesma coisa, tipo, um vídeo do YouTube, um PDF, não sei o quê, nananã, e ele dá várias opções de como você consegue ter as respostas. Então, você pode conversar no chat, tipo, com base em todo esse material que eu te passei, o que é isso? Você faz a pergunta, ele te traz no chat, igual o ChatGPT, mas também tem a versão podcast. Você consegue gerar um podcast, fala assim, ele gera automaticamente, se eu não me engano, gerar um podcast com base nisso tudo. Aí a IA vai ler tudo aquilo, o vídeo do YouTube, e o PDF, e o não sei o que lá, você pode botar um monte de coisa, e ela vai gerar um PDF, tipo uma conversa como a gente tá tendo, trazendo sobre isso. E são duas vozes. A que eu vi é uma voz feminina e uma voz masculina. Então, é tipo, falando pontos altos do que leu ali. Então, assim, para quem não é muito da leitura em si, de ficar lendo o que o ChatGPT traz e tal, ouvir a conversa, às vezes, é mais eficiente, né? Sim. E a gente aprende, o ser humano, no geral, se interessa muito por ouvir histórias, né? Para não dizer fofoca. Então, quando você ouve, um podcast assim que parece... E a voz é perfeita, parece que são pessoas de verdade falando sobre aquele tema, sabe? Sim. É muito legal.
Então, acho que é uma alternativa para quem quer estudar sozinho, assim, né? Mas com certeza. Cara, assim, o tempo tá apertado, ou minha grana tá apertada, eu não sei pra onde ir, o que fazer. Cara, sabe. Você só não parou pra pensar direito porque talvez, sei lá, não deu tanta vontade assim ainda, ou não bateu a necessidade tão forte. Mas assim, de maneira geral, todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo sabe. Pra tudo. Todo mundo sabe ali no fundo. Só que às vezes falta um pouco de entender o quanto você precisa mesmo. E aí entra uma coisa muito triste de hoje em dia, que ninguém se permite ter tempo ósseo. A gente não se permite. A gente ocupa com alguma coisa, algum vídeo, algum texto, alguma qualquer coisa. Quando a gente começa a se permitir a ficar um pouquinho ali mais quieto com os nossos pensamentos, além de causar situações desesperadoras, porque ninguém mais gosta de... consigo mesmo, ninguém mais consegue. Passado essa experiência... Você começa a entender um pouquinho melhor do que você pode fazer, pra onde ir. Eu gosto muito de escrever. Até hoje, cara, assim, mesmo em aula eu escrevo muito em mão. Na mão. Eu gosto na mão, eu gosto, não tem jeito. Cabeça de velho, eu tô velho. Então eu gosto muito de escrever, isso me ajuda muito pra muita coisa. Sim. Então, pra você organizar pensamentos, você dividir ali em bullet points ou qualquer coisa assim do gênero, esse hábito do analógico em conjunto com o digital, ele tem uma potência muito grande. Tem. É cientificamente comprovado, eu falo isso por causa dos alunos, né? Que quando você escreve à mão, não só digitando, porque quando você digita vai para o HD, né? Vai para a memória do coisa. Quando você escreve à mão, toda a questão física te ajuda a memorizar em mais áreas do cérebro. Isso é cientificamente comprovado. Ajuda. E é legal porque você começa a aprender a organizar um pouco melhor ideias, porque digitar a gente faz muito no automático. Sim. Não é igual. Ajuda, mas não é igual. E o próprio celular, ele vai sugerindo o resto das palavras. Então você nem termina de digitar. Né? Então você começa a aprender a organizar um pouco melhor as palavras. Consequentemente, você acaba organizando pensamentos também. Consequentemente, a tua fala vai começar melhorando. Né? Vai começar a ter melhoras. Adorei. Você vai... Dicas tecnológicas e dicas analógicas. Também, adorei. Então você pega a pedra, forma um martelo, começa a talhar ali. Ai, meu Deus, tá acabando o tempo, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Manda. Tem dicas de conversação, fora ter um professor para você poder desabafar, que é quase uma sessão de terapia junto? Tem, sei lá, sites, aplicativos, alguma coisa que você recomenda ou desrecomenda pra galera? Assim, desrecomendar, eu não desrecomendo nada, porque qualquer fonte é fonte. Mesmo que ela seja muito ruim, quando você não entende nada ou você não sabe de nada, qualquer fonte que pinga, ela serve. Inclusive, até você colocar no Google Tradutor e botar a voz lá pra falar. Desert. Serve. Você não sabia como é que falava desert antes. Agora você ouviu, você tem uma referência. Tudo serve, tá? Legal. E é que eu recomendo, cara, de novo, todas que caírem no teu colo. Legal. Mas assim, galera da área, trampa ali contigo, qualquer coisa assim do gênero, percam a vergonha de falar entre vocês mesmos. Vocês são colegas de trabalho, muitas vezes vocês são amigos, vocês têm vínculos, vocês têm um objetivo em comum. Não tem... Tira sarro, sei lá. Cara... Não tem problema, comete erro. Sim. Começa a estudar. Não estudar junto de forma assim, vamos todo mundo fechar um professor. Pode ser que vocês façam isso, mas não precisa. Então, vocês tiverem ali algum assunto de qualquer coisa, sei lá, um de vocês assim, adora assistir séries e o outro adora futebol, não sei, basquete. Vai conversar com teu amigo, você que gosta de série, começa a explicar coisas da série em inglês, pro teu amigo que não manja de nada. Você vai começar a ter que explicar vocabulário. Legal. Você vai ter que começar a explicar tempo verbal. Quer dizer que você vai virar professor? Não, você só tá ali praticando com teu amigo, explicando vocabulário da mesma forma que você faria de qualquer outro canto. Em ambiente... Conhecido, né? Conhecido, que você conhece, alguém que você conhece. Sensacional. E fica até melhor. Então, assim, você tem formas e formas hoje. Mas eu não quero conversar com ninguém porque eu sou chato, não sei o que lá. Vai cantar sozinho, vai falar sozinho, que nem a gente falou antes, não tem problema. Mas, assim, ambiente de trabalho... Às vezes é mais fácil, né? Porque a pessoa já tá ali na hora do almoço, na saída, no 15 minutinhos do café. O churrascão de Vai domingo. tomar café em inglês. Vai tomar café em inglês. Assim, soa muito absurdamente produtivo, mas vocês vão reparar que não. Experimentem começar a fazer essa galhofa e vocês vão começar a tirar sarro da cara um do outro. Tranquilo. Sim, só que vocês vão estar aprendendo alguma coisa. Exato, aprendendo junto. Aprendendo junto. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei que o pessoal resolveu fazer um curso... fora, depois do expediente, o pessoal saía do seu escritório e ia pra lá. Aí, até hoje, a gente lembra do Machine, que a palavra era máquina, e aí o professor pediu pra pessoa ler, a pessoa leu Machine, aí o apelido dele ficou Machine. Então, assim, mas ele aprendeu e virou, e fortaleceu, vamos dizer assim, os laços de amizade. De bullying também, um pouquinho. Mas faz parte, né? Faz parte. Você me permite dar uma dica de um que eu usei no desespero? Eu não sei se você conhece, chama Tandem.
Pra mim, achei muito legal, porque é tipo um bate-papo do UOL, que você entra, mas não tem vídeo, é só áudio. As pessoas estão conversando ao vivo. É que eu perdi o login, senão eu botava aqui pra ouvir. Aí você tem a opção de ver quem tá ali e puxar a conversa, tu e a pessoa, que às vezes a pessoa se assusta, né? Porque acha que é um Tinder da vida. Mas tem a opção de você ouvir, entrar numa festa, eles chamam de festa. Mas é tipo assim, um monte de gente conversando sobre um tema específico. Aí tem um jogo que eles sempre fazem, que é tipo... eles falam assim, tal dia, tal horário. Todas as terças, 8 da noite, vai ter lá essa salinha aberta sobre cinema. Tá. Aí tem um joguinho que eles fazem que é tipo assim, adivinha qual o filme? Aí a pessoa entra e ela fica falando, um filme que o cara usa roupa assim, assim, assado, ele fala assim, ele vai não sei aonde. Aí as pessoas ficam tentando falar. Então a galera abre o áudio e fala. E são pessoas do mundo inteiro. Então você ouve diferentes sotaques e a galera se ajuda muito, porque o aplicativo é para praticar qualquer idioma, mas o que mais tem é inglês, né? E é muito legal, porque você começa a ouvir e a pessoa fica tentando acertar e um ajuda o outro. Fala, não entendi essa palavra, você pode falar de novo e tal. Então é muito legal, porque você pode entrar na festa só pra ouvir e você responde pra você mesmo, né? E tal. Ou você pode pedir pra falar, e você aperta lá a mãozinha e aí você entra pra conversar e todo mundo vai estar te ouvindo. Então eu achei muito legal porque pra quem é tímido, porque não tem imagem, é só áudio, então você tá ouvindo, você tá vendo a fotinho da pessoa ali, que pode não ser uma foto da pessoa de verdade, pode ser um emoji, sei lá, e você tá ouvindo vozes de pessoas de outros países. Então te ajuda, né, pra quem não quer falar com o pessoal do trampo, pra não ficar com bullying, né? Você consegue perder um pouco da vergonha. Eu acho que é uma opção, né? Hoje tem aplicativo pra tudo, né? Tem, de diversos tipos. Inteligência artificial. Tem, e estão ficando cada vez mais fortes essas de chat meio que professor. Estão aparecendo cada vez mais. E assim, é assustador como elas estão ficando muito boas. Eu vejo muitas propagandas ou alguns reviews sobre. Eu nunca cheguei pra pegar uma pra experimentar, mesmo que geralmente é pago. Isso, só que... aparentemente, pelo pouco que eu tô vendo, assim, o nível de humanização da coisa como um todo e a percepção de o que você tá tentando dizer, pra onde você quer, tá ficando cada vez melhor. Então, eu fico curiosa de uma que sempre aparece pra mim, se eu não me engano é Be Confident, eu acho, que é no WhatsApp. Você adiciona, mas é pago, né? Por isso que eu não experimentei ainda. Você manda áudios e a máquina ouve e te corrige. Você quis dizer tal coisa, pronunciar assim. E aí te pergunta, vai fazendo perguntas, você vai respondendo. Na propaganda parece lindo, né? Ainda não consegui testar, mas tem várias opções hoje em dia, né? Então, tem. A dica principal é não tenha medo e se joga. Sim, mas isso é meio que pra tudo, né? Sim. Só que hoje eu acho que assim, as pessoas ficam um pouquinho mais travadas porque tem opção demais e elas não sabem pra onde ir. Cara, estica o braço. O que estiver mais perto e tua mão alcançar, começa por essa. Boa. Né? É o mais cômodo, porque se você pegar uma coisa muito difícil, que parece ideal, a chance de desistir é maior, né? Perfeito. Então, morde qualquer coisa que estiver por perto ali e começa. Achou ruim, aí beleza, vai pro próximo. Sim, adorei. Importante estar em movimento. É isso aí. Jack, última pergunta. Nossa última pergunta tem a ver com a vida pessoal e não profissional. Perfeito. Você responde se quiser, né? Claro. Ou responde o que quiser. Pode mentir, ninguém vai saber a verdade. Só quem te conhece. Talvez os alunos. A gente quer saber quem é você de bermuda e chinelo. O que você faz nas horas vagas quando não está dando aula, quando não está trabalhando? Tem algum hobby, alguma coisa? Cara, eu sou uma pessoa muito pacata. Eu sou aquele mais nerdão clássico. Eu quase nunca saio de casa. Caseirão. Nossa, cara, já foi a época de barzinho, de ver gente, eu não tenho mais saco. Então, assim, eu fico em casa, cuido de casa, faço minha comida, eu assisto alguma coisa, jogo alguma coisa online... E a minha vida é isso. Séries, jogos. Séries, jogos. E gastronomia. Basicamente. E não tem nada melhor, né? Não. Mas assim, hoje em dia, fico aí, acabo cuidando também do papagaio que ficou de herança. Jura? Nossa senhora. Mãe... Eu não acredito que um professor chamado Jack... Eu tenho um papagaio. Que parece com Jack Sparrow, tem um papagaio de pirata. Eu tenho um papagaio. Ai, mas é muito... Mãe faleceu, podia ter me deixado no apartamento, casas, mansões, não deixou um papagaio. Que eu fui descobrir que vive mais de 70 anos, né? Ou seja, ele vai me enterrar e esse bicho vai estar aí porque ele tem 18 anos, né? Nossa, sério mesmo? E ele fala muito? Fala pouquíssimo, pouquíssimo. Mas ele é muito grudado. Não. É bonitinho. Mas é basicamente isso. Eu gosto muito de ficar na minha de maneira geral, né? Foi esse o tempo que eu tinha paciência pra um agito todo da vida, né? Festa, balada e tal. Então, assim, hoje em dia, sei lá. E séries têm preferência de assunto? Cara, depende, porque é muito de momento. Só que eu sou aqueles... Manja a pessoa com comportamento adicto. Eu preciso
assim, devorar 5 temporadas de uma vez e dali. Eu não sossego enquanto eu não acabar. Hiperfoco, né? Hiperfoco. Cara, ele bate, fica e... Mas fora isso, eu gosto muito de conversar com as pessoas de modo geral, mesmo que seja na minha, ali, à distância. Então, assim, eu sempre fui muito solícito. Então, mesmo até quando eu tô... É engraçado, né? Em um dos jogos lá, que eu acabo ficando mais tempo, eu converso muito com a galera pra ajudar o pessoal que tá ali começando, né? Eu acabo desenvolvendo muita amizade com o povo lá. Que legal. E aí chega a ser engraçado, porque eu só tô ali jogando meu joguinho, e aí a pessoa de repente tá desabafando de coisas que aconteceu e eu fico aqui. Sim. Eu só queria jogar. A gente pode jogar. A gente pode... Só, poxa... Mas a pessoa acabou sentindo ali um ponto seguro. E Poxa vida, que barra, né? Bora matar o bichinho ali. Fogo, né? Mas é tudo bem tranquilo. Filmes, eu gosto muito de animação no geral. Assim, se fosse... o que você mais gosta de... Animações. Legal. Animações é o que eu mais gosto. Mas, cara, você pega ali séries mais... suspense, terror e tal. Eu gosto muito de uns clássicos. Pegar pra maratonar um Pânico. Nossa, muito bom. Os clássicos. Gosto. Entendi. O clássico dos clássicos. Clássico. E quem ficou interessado em ser seu aluno, como é que faz pra entrar em Eu vou deixar com vocês o meu número, né? Ele é profissional, tá? Perfeito. E aí eu deixo... Aí vocês deixam na marcação. A gente pra coloca vocês, na descrição do vídeo. E aí eu deixo com vocês, e aí vocês podem. Então, é isso. Jack, thank you very much. Muito obrigada, adorei o episódio. Acho que foi bem esclarecedor pra galera. E fica a dica pra você voltar, a gente fazer uma parte 2 pra falar de particularidades do Comex, que a gente acabou nem aprofundando tanto, né? Perdão, mas sim. Culpa minha também. Mas fica o gostinho de quero mais, né? De inglês para o comércio exterior. Muito obrigada. Eu que agradeço. E se você gostou também, não esquece de deixar o like, né? Se você é aluno dele, ó, depois você manda para seus alunos, tá? Pode deixar. Deixa um comentário aqui, deixa um coraçãozinho que o professor merece, né? O teacher merece. E compartilha esse episódio com mais pessoas. Quanto mais marujos souberem, né? Melhor é para destravar o inglês, perder o medo de vez e quem sabe trabalhar até com o comércio exterior, com o Porto, que tá precisando de pessoas com inglês, né? Então, muito obrigada, marujos. Até o próximo. Tchau, tchau.